Oi, gente, a gente vai falar hoje sobre a carta da Torre. A carta da Torre, ela é assim, faz parte dos arcanos maiores, né, conforme a gente já sabe, mas ela é uma carta bem impactante. E ela chega até a ser uma carta muito temida, tá? Uma carta muito temida no tarô. Ela é uma carta que ela é numerada pelo número 16, que é o XVI, né? Ela é numerada pelo número 16. E ela representa uma, assim, vamos dizer assim, uma ruptura repentina, sabe? Uma ruptura repentina, uma reviravolta drástica, sabe aquela reviravolta, assim, que desmonta as nossas estruturas e aquelas estruturas que parecem, assim, que são muito sólidas, são muito inabaláveis, não é isso, gente? Não tem aquelas estruturas? A gente se acha uma rocha, então... A torre, ela representa uma reviravolta nas estruturas, tá? Por quê? A torre simboliza desilusão. Na verdade, ela não é bem desilusão. Na verdade, é a destruição das ilusões. Vamos dizer assim. É a destruição das ilusões. Ela representa o colapso das crenças ultrapassadas, a necessidade de recomeçar do zero, tá? Então, essa carta, ela nada mais é, gente, do que um símbolo de impermanência. Ela é o símbolo também de uma força, assim, avassaladora, assim. Sabe aquela força avassaladora do destino que obriga a gente a enfrentar verdades que antes a gente prefere ignorar? Sabe aquele negócio, eu não tô querendo, eu sei disso, mas não tô querendo falar disso não, sabe? Não é bem assim que as coisas funcionam? Então a carta da Torre vem justamente como uma força avassaladora para acabar com isso. Mas a Torre, gente, apesar dela ser um arcano, assim, de mudança, assim, abrupta, que ela é um arcano, assim, de uma mudança muito rápida e muito dolorosa, às vezes... ela também, assim, carrega uma promessa de renovação. Uma promessa de crescimento depois da queda. Porque a torre, gente, ela ensina pra gente que aquilo que não é construído em bases sólidas, tudo que não é construído em bases sólidas está fadado a desmoronar. E também a gente tem que considerar que muitas vezes a dor da destruição é o primeiro passo para a gente começar a reconstruir tudo, não é verdade? Então, se a gente for analisar essa carta, a gente pode ver, vamos olhar por essa aqui, que é um pouquinho mais clássico, essa carta aqui, tá? Então, vamos ver, a torre, ela aparece assim como uma construção bem alta, não é isso? E essa construção, ela está sendo atingida por um raio assim poderoso. E você pode reparar que está dando muitas chamas. Repara que enquanto isso tem gente caindo, tem gente despencando das alturas. Então, se a gente for analisar esse cenário dramático, né, que é uma torre sendo explodida por um raio, pessoas caindo, isso nada mais representa, esse cenário bem dramático aí, representa a força incontrolável de eventos inesperados. E são aqueles eventos que obrigam a gente, que obriga a gente ter que mudar de direção. Se vocês repararem, também tem uma coroa no alto, tá vendo? Essa coroa sendo expelida assim do topo da torre, ela simboliza a perda de controle. Ela lembra pra gente que por mais que a gente tenta governar as nossas vidas, forças maiores podem intervir, podem alterar os nossos caminhos, e tudo isso, gente, sem aviso prévio. Por quê? Porque quando o raio cai em cima da torre, ele avisa, eu sou um raio, eu vou cair. Não, isso não acontece, ele simplesmente cai. Então, essas chamas dessa torre, você pode ver que ela está sendo destruída, essa chama representa a purificação daquilo que realmente a gente, eu sei disso, não tô querendo saber disso não. Sabe? Eu vejo isso, mas estou fingindo que nem estou vendo. Então, a chama, ela representa a purificação e é a destruição do que não serve mais. Que está na hora da gente tomar uma posição.
E essas figuras caindo, o que elas mostram? Elas mostram que ninguém está imune a essas mudanças. É isso? Então, quando a gente chega a falar sobre a jornada do louco, a torre, ela marca um momento assim de muito impacto e transformação. Porque até esse ponto, gente, o que aconteceu com o louco? Ele passou por aprendizados, desafios. Então, a torre, quando ele encontra a torre, ela confronta o louco, ela confronta o louco com a necessidade dele abandonar assim as falsas seguranças. Sabe aquelas seguranças que não são seguras assim? Aquelas falsas seguranças, eu não vou mexer com isso aqui não, eu tô bem aqui, às vezes nem tá. Então, ela fala para o louco assim, tá na hora de você abandonar suas falsas seguranças e enfrentar a realidade nua e crua. Porque o louco, quando ele encontra com a torre, ele experimenta uma quebra de paradigma, gente. Ele vai enfrentar uma quebra de paradigma. Acontece um evento que sacode as convicções do louco e obriga o louco a enxergar assim o mundo sobre uma nova perspectiva. Então, é um momento de crise. Mas, além de ser um momento de crise, o que é? É um momento de libertação. Porque a torre, gente, ela desmorona tudo que é ilusório, gente, tudo que é ilusório. E ela permite que algo bem mais verdadeiro surja no lugar. Então, gente, essa carta, o que ela nos ensina? Ela nos ensina que por mais dolorosa que sejam as quedas, elas nos libertam das ilusões. Essa carta, ela nos ensina que essa liberdade nos permite ver a verdade com clareza. O louco, o que ele aprende com a torre? Ele aprende que nem tudo pode ser controlado. Ele aprende que o desapego, ele é essencial para o crescimento. Então, gente, a torre, ela não representa só destruição. Ela representa a oportunidade da gente renascer. Renascer, mas não é um simples renascimento. É um renascimento com consciência e força. É o momento da gente deixar para trás o que já não tem mais valor e fazer o quê? Se preparar para algo novo e muito mais autêntico, gente. Na mitologia grega, a torre, ela pode ser associada ao mito de Ícaro. Ícaro tentou voar alto, bem alto, e muito alto, mas ele acabou caindo. Por quê? Se vocês pesquisarem mais, vocês vão saber da história de Ícaro, tá? Então, como Ícaro, ele acreditava que as asas deles eram invencíveis, muitas vezes a gente se apega a ilusões de poder e de estabilidade, né? A gente acha que a gente está no nosso lugar de conforto e não tá. Então, esse lugar de conforto que a gente acha, essa ilusão de poder e estabilidade, muitas vezes não se sustenta. Porque a torre, gente, continuando na mitologia grega, a torre também pode ser relacionada ao castigo dos titãs. Quando Zeus, com seu raio bem poderoso, olha o raio aí, ele destruiu a ascensão dos titãs e pegou os titãs e jogou os titãs no Tártaro. Então, isso significa a queda de estrutura, aquelas estruturas que a gente considera que são estruturas assim imbatíveis. E também nos lembra que o orgulho e a arrogância pode levar a gente à ruína. Por quê? A torre representa a nossa arrogância, que é grande, forte, enorme, que chega aos céus, vem um raio e pum, acerta a torre. A gente pode se lembrar também, gente, do quê? Da Torre de Babel. O que a humanidade estava fazendo? A humanidade, ela estava tentando alcançar o céu. Construir, mas ela queria chegar no céu. O que aconteceu? Ela simplesmente foi punida com a confusão das línguas. Ela foi punida com a dispersão dos povos.
Não é isso? Então, esse mito, ele reflete muito a carta da Torre. Reflete, porque quando a gente se prende a estruturas baseadas na ilusão e na soberba, o que acontece? Elas inevitavelmente elas ruem. A Torre, ela ensina pra gente que tudo o que não é construído sob uma base sólida, gente, tudo o que é construído, não é construído numa base verdadeira, o que acontece? Bum! Acaba sendo desmantelado, né? Então, quando a Torre aparece uma leitura, o que ela significa? Ela significa uma mudança brusca e muitas vezes, gente, inesperada, tá? Ela representa rompimento, representa perda, um colapso de crenças, né? Um colapso de situações, mas tudo que são aquelas coisas que parecem estáveis, não são aquelas coisas que a gente acredita mais ou menos, são aquelas coisas que a gente acredita de verdade. Então, mas apesar do choque inicial que a gente vai ter, quando tudo ruir, essa transformação, ela acaba sendo necessária para o nosso crescimento. Porque a Torre, ela lembra a gente o seguinte, que por mais que a gente esteja resistente à mudança, essas mudanças, elas são fundamentais. Para quê? Para nos libertar daquelas estruturas que já estão obsoletas, tá? Então, a carta da Torre, ela vem com um aviso para que a gente se preparar para eventos inesperados, quando ela aparece no jogo, né? Gente, olha só, se prepara para eventos inesperados e procura e se prepara para a gente lidar com ele da melhor maneira possível, porque o momento vai ser desafiador. Vai ser desafiador, sim. E a Torre, ela nunca destrói algo sem razão, gente. O papel da Torre qual é? Não é só destruição. O papel da Torre é abrir espaço para algo mais novo e mais autêntico. Tá bom, gente? É isso. Então, quando a gente está falando da Torre, em termos de relacionamento, o que ela significa? No amor, vamos falar de amor? A Torre, ela vem indicando um rompimento abrupto, tá? Ela significa uma revelação que muda tudo. Ela significa aquelas verdades que estão escondidas podem vir à tona. Que essas verdades que vão vir à tona, vai forçar você a fazer uma reavaliação do seu relacionamento. Se seu relacionamento for baseado em ilusão, for baseado em mentira, a Torre, ela vai destruir isso. Ela vai destruir. Ela vai tirar as máscaras, ela vai jogar as máscaras no chão, tá? Para quê? Para que algo mais verdadeiro possa surgir. Mas tem um detalhe, gente. Embora doloroso esse processo, isso traz um crescimento, gente. Isso traz uma liberdade para ambas as partes, tá bom? Quando a gente está falando de saúde, a Torre, ela pode indicar uma crise muito forte. Um diagnóstico, ela pode representar um diagnóstico inesperado, né? Porque a gente está falando de saúde, ela pode representar um diagnóstico inesperado, uma necessidade urgente de mudança. No entanto, ela também fala, gente, que após a turbulência inicial, existe uma esperança de renovação, porque a Torre, quando ela significa destruição, ela significa destruição com renovação. Então, é um chamado para a pessoa repensar os hábitos dela, fazer ajustes radicais, isso para ela ter uma vida mais saudável, tá? Quando a gente está falando de finanças, a Torre, ela indica perdas inesperadas. Ela significa uma crise financeira, ela significa final de um emprego, é um período de instabilidade, mas também mesmo, lembra que eu falei para vocês que a Torre, o que é? A Torre, ela é uma destruição com uma renovação. Então mostra que também é um convite para reavaliar a maneira com que a pessoa está lidando com o dinheiro dela, tá? É para reavaliar o que está acontecendo com o dinheiro, né? É isso que está acontecendo, ela tem que reavaliar isso. E, baseado nessa reavaliação, ela vai reconstruir uma base mais segura,
tá? Ela tem que ver, peraí, o que eu tô fazendo com a minha grana? O que eu tô fazendo? Tem que prestar atenção. No campo profissional, a torre pode representar a queda de uma posição, tá? De uma queda de posição, de uma reviravolta inesperada na carreira da pessoa. Ela indica a falência de um negócio, um fim de um ciclo, tá? Mas, repetindo, a chata aqui vai repetir, como a torre, ela significa destruição com renovação, ela vem apontando para uma oportunidade de recomeçar algo novo, algo mais alinhado aos seus propósitos, tá bom? Na família, quando a gente fala da parte familiar, a torre, ela basicamente representa conflito. Conflito, briga, confusão, BO, caô, tá? Segredos revelados, mudança inesperada, tudo que vai afetando a dinâmica familiar. Ela fala, gente, vamos lidar com a verdade, vamos reconstruir os laços com base com sinceridade, preste atenção, vamos acabar de caô dentro dessa família, vamos modificar as coisas, porque esse troço vai ruir, tá bom? Agora, como a carta tem seu lado sombrio, e a torre, claro que também tem, o lado sombrio da torre, ela surge quando a gente resiste a essas mudanças, gente. O lado sombrio da torre, ela vem falando para você o seguinte, não se apega a essas estruturas instáveis, não, gente. A negação, ela pode tornar um impacto ainda mais destrutivo, né? A carta, no lado sombrio dela, ela está sugerindo medo da transformação, aquela pessoa que tenta evitar o inevitável. Então, ela diz, fulaninho, quanto mais você resiste, mais doloroso será o seu colapso. A dor da mudança, fulano, pode ser grande, pode ser sim, a dor é enorme, mas insistir em permanecer em um lugar com falsa segurança também pode ser ainda muito pior. Tá bom, gente? Então, para a gente concluir, a carta da torre, ela é um lembrete poderoso de que nem tudo é permanente na vida da gente, tá? E que muitas vezes é necessário a gente destruir tudo para poder reconstruir. Embora, gente, isso pode trazer desafio intenso, também abre um caminho para um novo começo. Um começo mais autêntico, mais alinhado com a verdade, porque a lição da carta da torre é uma lição muito clara. Qual é a lição? É preciso aceitar as mudanças, aprender com essas mudanças, pois só assim a gente vai evoluir. Ela diz o seguinte, ô fulano, ô criaturinha de Deus, tudo que é falso será derrubado, e o que restará será apenas aquilo que é verdadeiro e duradouro. O colapso vai ser doloroso, mas a liberdade que vem depois tem um valor, gente, assim, inestimável. Tá bom, galera? Vamos lá. Mais uma vez, se inscreve no canal, curte, compartilha, dá like aí, ajuda o canal a crescer, tá bom, gente? Fica com Deus e bye, bye!